Graça e paz para você, para a sua família. Nós vamos começar hoje um curso de algumas aulas que estamos preparando também para vocês, mas que fala sobre ajuda em momentos difíceis, ajuda na questão espiritual. Então nós estamos hoje reunidos aqui justamente para te mostrar um pouco desse mundo espiritual para você. Trazer a revelação, aquilo que Deus tem para o seu conhecimento, a fim de que você entenda que tem lutas que são realmente espirituais e que o Senhor possa te armar, te capacitar para você vencer essa batalha. Amém? Eu quero começar orando a palavra do Senhor, que está na carta aos Efésios, no capítulo 1 e do versículo 17. Eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Essa é minha oração para a sua vida, minha vida, e vamos começar a nossa aula de hoje. Eu vou pegar aqui o meu pincel. Queridos, eu estou trazendo para vocês hoje, para a gente poder amadurecer a ideia e o poder que nós temos no mundo espiritual. Eu estou trazendo para você o campo de uma batalha espiritual. Como se processa essa realidade do campo de batalha. Então vamos lá. Se a palavra de Deus em Efésios diz que nós temos uma luta espiritual, Paulo escreve e diz que a nossa luta, ela não é uma luta contra carne, sangue, não é contra pessoas, mas são contra os poderes espirituais que atuam nas pessoas. Ou seja, eu nunca vou brigar com pessoas, eu vou brigar com o mundo espiritual. E na mesma carta, o apóstolo fala sobre a questão de você usar uma armadura. Ele manda que nós cristãos venhamos a nos revestir de uma armadura e ele especifica que armadura é essa. Então eu começo a entender que eu estou numa batalha, porque eu só vou vestir uma armadura se eu for para uma batalha. Eu não visto uma armadura se eu for para uma festa. Eu não visto uma armadura se eu for simplesmente fazer um passeio. Eu visto para uma batalha. E muitas vezes nós cristãos estamos indo para essa batalha mal vestidos dessa armadura que Paulo nos ensinou e nos chamou a usar. Então, se eu dissesse a você hoje, você vai ter que ir guerrear, vai ter que ir para um campo de batalha. E você dissesse, eu vou desse jeito. E eu ia dizer, mas querida, você está vestida com vestido. E não tem como você ir para uma guerra com um vestido, você precisa usar uma vestimenta correta. Você precisa usar um calçado correto, um capacete, se armar corretamente para ir para o campo de batalha. Assim também nós cristãos, não podemos subestimar o inimigo e não podemos também ser relaxados com relação a essa ordem que temos uma batalha a vencer, uma batalha a batalhar e a vencer. Então, nesses tempos, queridos, nós precisamos muito dessa capacitação do Espírito Santo, porque nós estamos enfrentando um tempo que tem sido assim muito difícil. O inferno tem entrado nas nossas casas de uma forma aterrorizante. E nesses últimos tempos, uma das áreas mais atacadas, muito, mas muito mesmo, é a nossa mente. Ela sempre foi, mas agora é em excesso, agora é de criança a idoso. É uma coisa absurda o poder das forças das trevas nas mentes das pessoas. Por isso que você precisa conhecer o seu inimigo, o campo de batalha, com quem é que você está lutando, como lutar.
Você precisa entender essa verdade. E quando você entender essa verdade, o Senhor vai te capacitar para um outro nível. O Senhor está capacitando um exército dele. E você faz parte disso, porque se essa mensagem chegou até você, é porque o Espírito Santo de Deus tem um interesse particular que você aprenda isso. E vamos então adentrar nesse campo de batalha. Eu usei aqui de um quadro para que você pudesse entender realmente essa alusão a esse campo de batalha. E vamos começar. A batalha espiritual, conforme descrita em Efésios, como eu falei para você, ela é essa guerra espiritual e que você tem um inimigo que sempre vai vir para roubar, para matar e para destruir. Ele não vem para outra coisa a não ser isso mesmo, roubar, matar e destruir. E ele usa o que ele usa para conseguir derrotar você, conseguir entrar na sua casa, na sua família, conseguir fazer com que você tenha seus sonhos perdidos, tenha filhos perdidos, tudo que você imagina que o inferno vem. Então, olha só, o exército de Satanás é formado por demônios, e todos nós sabemos, demônios que muitas vezes Jesus até falou, demônio surdo e mudo, né? Deixe, o demônio do medo. Então, esses demônios, queridos, eles trabalham com uma coisa chamada engano. Eu dei uma palhinha numa outra aula aqui no nosso canal. Mas o engano é uma mentira. Lembre-se, o nosso inimigo, ele já está derrotado. Ele é um derrotado, mas ele é um mentiroso. E ele vai sempre tratar com você a respeito da mentira, do engano. Preste atenção. As armas que esse exército usa, eu listei algumas armas aqui. Ele tem outras, mas eu listei algumas. Esses demônios, eles se dividem em castas, em grupos, em hordas. É um exército organizado para atacar você, para atacar a sua família e para atacar o que você tem. Então, eles vão trabalhar. E eu nomeei algumas armas. E se você se enquadrar, você já vai entender por que você foi chamado por Deus para entender essa verdade. Rejeição, amargura, impaciência, falta de perdão, cobiça, acusação, fofoca, calúnia, crítica, traição, intimidação, medo, ódio, lascívia, inveja, avareza, dúvida, confusão, orgulho. Inclusive eu grifei bastante aqui o orgulho e coloquei numa posição mais destacada porque o orgulho é uma das principais ferramentas que o inferno nos engana. E eu grifei justamente por isso. Mas outras armas como retidão própria, reputação, ambição pessoal, julgamento injusto. Essas são armas que o inferno normalmente usa para nos enganar, para nos derrotar. E tem muito cristão derrotado, por incrível que pareça, porque estão sendo vítimas desse tipo de situação. Qual é o objetivo do inferno? Qual é o objetivo desses demônios em aplicar qualquer arma dessa? Qualquer arma dessa. O objetivo? Causar divisão. Eles sempre vão trabalhar causando divisão. Divisão na família, divisão na igreja, divisão no ambiente de trabalho. A ideia é sempre dividir, porque um grupo de pessoas juntas, unidas, com um único objetivo, principalmente quando se trata de oração, de jejum, esse grupo coeso, ele é uma arma fortíssima no mundo espiritual. Mas quando ele divide, uma casa dividida não se subsiste. Então ele enfraquece e a gente começa a lutar um contra o outro, um contra o outro. Quando uma casa está dividida, um pai e uma mãe divididos, eles acabam destruindo tanto a sua própria vida, de uma certa forma, como a vida familiar, em toda a sua estrutura. Então, o objetivo maior é causar divisão. Com a divisão, destruição e tudo que nós sabemos que o inferno vem para causar. Satanás, ele não quer, de jeito nenhum, que você assuma a sua posição de filho de Deus. Por isso que ele escraviza tanto a mente das pessoas. Você já parou para pensar que quando você não está muito bem, você sofreu um abalo na sua estrutura, o dia mau chegou, uma tempestade veio, você começa de repente a ter pensamentos muito ruins a seu próprio respeito?
eu não consigo, eu não posso, não vai dar certo, comigo é sempre assim, né? Não tenho paz, eu estou cansada, é muita luta, é muita agonia, eu só faço perder, tudo é muito difícil, as coisas sempre são ruins, para mim eu não mereço nada. Ele começa a bombardear a tua mente. Com esse tipo de pensamento é onde começa toda a guerra. E começa principalmente para que você não saiba quem você é em Deus, para que você não assuma que você é um filho de Deus. Um filho de Deus com autoridade, com poder, um filho forte, maduro, plenamente capaz de derrotar Satanás. Que na verdade ele já foi derrotado por Jesus, mas só em você não saber quem você é no reino espiritual, ele já lhe derrota, ele já lhe coloca numa situação de prisão. E é isso que você vai aprender nesse curso. Esse curso é um curso de ajuda espiritual para você. E quando Satanás ele tira dos seus olhos, ele tira a sua posição de filho, você fica totalmente submisso a ele. É como se ele abrisse um buraco e nesse buraco ele injetasse informação na sua mente, dizendo que você não tem direito a nada, quando na verdade você é filho do rei, você tem todo o direito. O próprio Jesus disse na parábola do filho pródigo, ao filho que ficou em casa, ele diz: tudo que é meu é seu, então tudo que é dele é nosso, nós somos co-herdeiros em Cristo. Essa daqui é a principal chave. Ele tira a sua filiação, faz você desconhecer o seu poder e lhe derrota. Esses ataques, queridos, que você sofre na sua alma, ou seja, na sua mente, esses ataques, eles vão abrindo brechas para outros ataques. Eu vou falar mais claramente sobre isso no post a seguir, mas eu vou dizer para você mais ou menos aqui para a gente passar para outra parte. Como é que eu abro uma brecha e outros demônios vêm? Vamos dizer que você sofreu uma rejeição. Essa rejeição, digamos que tenha sido na sua infância, por um motivo ou outro, você achou que seu pai ou a sua mãe gostava mais do seu irmão ou da sua irmã e lhe rejeitava. Aí essa raiz de rejeição, ela abre uma brecha para a atuação demoníaca na sua mente. Vai começar uma injeção muito grande de valores errados, de distorções erradas, que vão lançar na sua mente uma tristeza bastante profunda. E essa raiz de tristeza vai para a amargura, da amargura vai para o medo e assim vai sucessivamente, até gerar em você uma deformidade na sua personalidade. Você acaba agora não se reconhecendo muitas vezes, inclusive nem como filho. Não se acha mais pertencente à família, não acha mais com direito das coisas familiares, porque tudo é para o seu irmão, para a sua irmã. E essa raiz, ela só vai aumentando. É uma raiz e vai crescendo, crescendo, crescendo. Tem pessoas que estão presas na amargura desde a sua infância, na amargura, na rejeição desde a sua infância, e que não conseguem ter um relacionamento sólido, não consegue se relacionar com a família, mesmo madura, 50 anos, 60 anos, não consegue se relacionar direito com os pais, com os irmãos, sempre é uma guerra, é uma briga, é um motivo para um desgosto, não consegue conversar, mal se socializa com a sua própria família. Então, essas brechas vão permitindo que outros demônios entrem. Entra o da rejeição, aí depois entra o da amargura. Lembre, demônio a gente chama pelo nome, demônio da paralisia, demônio surdo-mudo, demônio do medo. E ele vai trazendo outros demônios. E quanto mais você permitir, quanto mais você mantiver a sua mente aberta a esse tipo de informação, mais esses demônios, eles ganham poder e eles atraem outros. Eles atraem outros. Por exemplo, uma pessoa que viveu um medo, que vive com o medo da vida, o medo de investir, o medo de andar, o medo de... Agora com a história da Covid, muita gente desenvolveu muito medo, né? Gente que desenvolveu pânico, gente que teve muito problema até para sair de casa. Então, essas pessoas recebem um ataque demoníaco do medo, um espírito demoníaco atua na área
e ele vai trazendo outros demônios que vão lançando outros tipos de problemas na sua vida. E quando eu digo que eles atuam na sua mente, queridos, é porque uma mente dominada domina tudo. Uma mente dominada domina tudo, domina o seu corpo, domina suas atividades, domina o seu relacionamento, domina tudo. Domina tudo. Você não vai ter ambição de querer crescer, porque você tem um medo que ele paralise, e o medo é sempre paralisante. O medo é sempre paralisante. Ele é como uma algema. Você até acha que deu um passo, mas você não dá, porque você realmente está preso no medo. Então, quanto mais você permitir que esses demônios tenham poder sobre a sua mente, você não consegue exercer um poder para o controle deles, mas eles crescem e mais eles chamam companheiros. Eu já vi possessão demoníaca com 27 mil demônios numa pessoa só. 30 mil demônios numa pessoa só. É tanto que Jesus tem uma conversa com o endemoniado e ele diz que tem uma legião. E legião era sempre de muitos soldados, não é? Então, acaba que eles vão chamando outros e um domínio total da vida daquela pessoa. O que domina a cabeça, vamos dizer que tenha sido o espírito de medo, o demônio de medo. Esse que domina a cabeça, ele também vai dominar e vai afetar tudo. Ele lança e se encarrega da sua vida. E ele é quem atrai os outros, é ele que chama. Cada brecha que você dá, ele vai chamar outro. Então ele vai dominar a sua mente, vai dominar a sua vida, vai dominar suas relações, vai dominar a sua família através dessa entrada por essa porta do medo. Esse demônio é muito hoje, um demônio com muita atividade no nosso meio hoje. O poder desses demônios depende do que você acredita. Vou dar um exemplo para você. A Bíblia diz que você é uma filha amada, que você é um sacerdócio real, que você foi escolhido, que você foi comprado a preço de sangue de Jesus, que Ele trabalha por você enquanto você dorme. Aí você não sabe dessas informações. Então, tudo que um demônio buzina no seu ouvido espiritual, você acredita. Você acredita que é incapaz, não é merecedora, duvida de você, você declina de você mesmo. E acontece que esses demônios eles ficam muito poderosos quando isso acontece. Por isso que o poder desses demônios depende do que você acredita. Quando você diz, não, pera ainda, Jesus disse que eu sou uma filha amada, eu não sou rejeitada, esse demônio perde força. Esse demônio perde força. Mas enquanto você der credibilidade ao que eles estão dizendo na sua cabeça, você é um derrotado, você muitas vezes vai ser até vencido. Queridos, o que Deus deseja com esse conhecimento para você? Ele deseja devolver a você o pleno controle da sua mente, seus pensamentos, a sua imaginação, o seu progresso, a sua vontade, as suas emoções, os seus sentimentos. Você pensa que você tem controle sobre isso, mas é mentira. Muitos estão aí controlados por forças demoníacas que estão atuando gravemente na mente das pessoas, deixando as pessoas incapacitadas, doentes, aprisionadas numa tristeza profunda, num medo assim gigantesco, pânico, tantas coisas, né, que têm sido desenvolvidas na mente das pessoas. A mente, queridos, lembre, domina e governa todo o ser. É a mente quem governa o ser. Por isso que o fruto do Espírito está muito ligado à questão da mente. Paciência, amor, longanimidade, domínio próprio. Tudo isso faz parte de um controle de nossa mente, de nossas emoções. Deus não quer continuar sendo um mistério para você. Você fica pensando, porque Deus se revela para aquela irmã, porque a irmã deve orar muito, porque o irmão é isso, porque aquela é um profeta, porque é uma pastora, porque é um pastor, e isso aqui. Não, Deus quer se revelar para você. Entenda, Deus criou o homem e a mulher, Ele deu domínio, que é a sua razão, a sua racionalidade, para dominar ali no jardim, para dar nome aos animais. Deus criou um ambiente que eles se alimentariam fisicamente, que eles descansariam fisicamente, e Deus conversava com eles, ou seja, Deus ele vinha falar com ele o que era um conhecimento espiritual. Deus é espírito.
Por isso que ele se agrada dos que o adorem em espírito e em verdade. Queridos, o território do inimigo, o território dessa batalha espiritual, ele acontece no segundo céu. Mas aqui também. A gente recebe essa força e essa influência aqui também. Mas lá no segundo céu, os demônios estão lutando com anjos agora. É o domínio deles. Por isso que a palavra diz que o Senhor está no mais alto céu, nos céus dos céus. É o altíssimo céu, que é o terceiro. Preste atenção agora aqui, pessoal. Aqui eu tenho o território do inimigo. E eu quero que você entenda esse desenhozinho bem caseiro, para que você possa entender uma coisa. Se Deus deixou escrito que eu preciso me revestir de uma armadura, eu estou me revestindo dela, porque eu tenho uma batalha a batalhar, eu tenho uma luta para travar, uma luta para guerrear. Então, eu tenho que ir para esse campo de batalha vestido. Mas veja só o que está acontecendo. Eu tenho aqui esse bonequinho que está totalmente vestido com a armadura do cristão, conforme está em Efésios. Efésios 6, depois você vai lá, dá uma lida e estuda. Preste atenção. Você tem um inimigo espiritual. Este inimigo espiritual, ele sempre vai estar te atacando. Atacando você, atacando seus filhos, atacando sua família, suas finanças, sua saúde, sempre. Quando eu me revisto da armadura e uso todos os itens dessa armadura, eu tenho uma defesa contra esses dardos ou flechas espirituais que vão chegar até mim e vão me atacar. Por isso que a armadura, queridos, tem um capacete, tem um peitoral, tem um cinto, tem escudo, tem uma espada e tem sapato. Porque Paulo, quando escreveu sobre isso, ele estava olhando para um soldado romano. E a armadura de um soldado romano era muito preparada, muito forte. Era uma arma bélica naquela época. Por isso que o capacete do soldado romano, ele pegava toda a testa, pegava a lateral, pegava aqui atrás, porque quando o inimigo vinha com lanças, com flechas, não atingia a sua cabeça. E é justamente para isso que nós usamos o capacete da salvação, para que a nossa mente não seja bombardeada por palavras contrárias, por orações contrárias, por tudo que o inimigo fica jogando nos seus ouvidos e você fica ouvindo. Porque você não usa o capacete, eles vão lhe atingir. Sabe o que está acontecendo hoje? Um pequeno número de cristãos estão com a armadura completa. Poucos usam essa armadura completa e sabem se defender das obras do inimigo. Muitos usam apenas alguns itens da armadura. Aí o que acontece? Eles vão sofrer bombardeio do mesmo jeito em outras partes, porque eles não estão vestidos adequadamente para a batalha. Muitos também não usam nada. Muitos cristãos não estão usando absolutamente nada da armadura do cristão. E estão sendo vítimas, estão ficando realmente muito doentes na sua mente, nas suas emoções, nos seus sentimentos, porque estão sendo bombardeados com dardos, com flechas do inimigo. E muitos, queridos, também têm um pequeno escudo. Se eu mando você para uma guerra e você chega lá e não está vestido adequadamente, como nós já falamos, você vai ser bombardeado. Mas você tem um escudo da fé e muitas vezes o irmão diz: ah, minha irmã, mas eu tenho fé. Mas tem realmente fé, querido? Ou você não está levantando o seu escudo, ou ele está pequeno. Você tem usado a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela é um ataque. Você tem realmente resguardado a sua cabeça, o seu peito, o seu coração, isso está tudo amarrado. Você tem usado as sandálias, queridos, da preparação do Evangelho da Paz. Essas sandálias aqui no soldado romano, elas eram responsáveis por fixar eles no solo. Era uma sandália que fixava. E ela diz pra gente que a gente tem que usar, porque ela é uma sandália do Evangelho da Paz.
É para manter a nossa mente em paz, a nossa posição em paz, mesmo diante dessa luta, mesmo diante da tempestade. Porque a tempestade vem, o dia mal vem para todo mundo. Mas quando eu sei quem eu sou, eu estou vestida apropriado para essa luta e essa batalha, e eu vou usar as armas que o Senhor me deu, além da armadura, a oração, o jejum, entre outros, eu vou estar num exército forte. Eu vou ser um exército imbatível. Aqui você veja, eu destaquei o medo, que coloca, mais uma vez eu quero falar do medo, porque eu tenho visto muitas pessoas amedrontadas hoje. O medo que causa uma sensação de submissão ao inferno. Já diz um pregador americano, medo é a fé no reino errado. Medo é fé no reino errado. Você acaba colocando muita fé no próprio medo. Né? Eu tenho medo de sair e sofrer um acidente. Você está colocando muito medo naquilo. O que eu temia me sobreveio, como Jó disse. Então você coloca muita atenção no processo do medo. E ele paralisa você, e ele deixa você paralisado. Você vai ficar submisso ao medo. Começa depois uma sensação de vazio. Uma sensação de vazio grande, uma tristeza profunda. Uma tristeza profunda que vai colocando você em processo de condenação. Você começa a se autocondenar, se auto-sabotar, porque você está nessa tristeza profunda. Começam os tropeços, eu estou falando de campo de batalha, viu gente? Isso aqui é tudo no mundo espiritual. Mas repercute no nosso mundo físico com certeza. Você começa a tropeçar, você fica fraco, você cai, você começa a receber acusação. Essa pessoa vive assim, não tem força para nada, não tem ânimo para nada. Muitos vão dizer é preguiçoso, é preguiçosa, mas você está num processo de opressão espiritual muito grande. Vocês são acusados, depreciados, começam a dizer que você não tem coragem para nada, manda ir atrás do emprego, não quer ir, porque você está num processo muito grande de opressão espiritual, muito grande mesmo. E esses demônios, eles vão atuar muito fortemente nisso aqui, ó. É um processo, começa aqui e vai descendo tudo isso aqui até você chegar no processo de que muitos vão achar que você está sob juízo de Deus. Isso é castigo. Isso é castigo. Não, isso é opressão mesmo, opressão espiritual. Você começa a ficar com amargura, se tranca, se revolta, entende? Fica orgulhoso no seu próprio mundo e acaba sofrendo mais ataque do inferno. Para encerrar, eu quero trazer para vocês aqui, olha, esse universo aqui desse cristão mal preparado, mal vestido. Sabe o que acontece com ele? Preste atenção para você entender, porque nós vamos avançar amanhã para outro nível, Afinal de contas, o Senhor quer lhe entregar coisas muito grandes aqui. Muitos não foram treinados. Muitos aqui não foram treinados para usar a armadura, para usar as armas, para entender que estão no mundo espiritual. Nós estamos hoje só vendo esse mundo físico e esquecemos do mundo espiritual que está atuando contra mim e contra você. Poucos entendem o que está por trás desse conflito. Poucos entendem o que está aqui por trás, o que está causando isso. E começa uma raiva, uma briga, aquela agonia, não é? Muitos estão feridos e continuam sendo atingidos. Pessoas que estão feridas, que estão doentes, mas não cobriram suas feridas espirituais e continuam sendo atacados. Feridos que não cicatrizaram as suas feridas. A incredulidade, a raiva, o isolamento, a falta de esperança, quando eu estou muito ferida, quando eu venho orando há muitos anos, há muito tempo, nada se passa, nada melhora, tudo só piora. Isso vai causar, sabe o quê? Um isolamento, um esfriamento, incredulidade, raiva de Deus, raiva do irmão, raiva da igreja, se afasta da igreja, se afasta do grupo de oração, fica isolado com raiva de Deus e do mundo. Por quê? Porque não está capacitado para isso, está com o pé só na terra. E para terminar, queridos, eles são derrotados. E eu me lembrei daquela passagem do Vale de Ossos Secos, lá de Ezequiel 37. Ali, aquele exército que já está com ossos sequíssimos, o que acontece? A Bíblia diz que antes daquele processo ali, eles tinham perdido a esperança.
Eles tinham perdido a esperança, eles não queriam mais esperar, não tinham mais fé para esperar o processo, a renovação, o socorro de Deus, e acabaram sucumbindo. Quando eu não tenho esperança, quando eu não tenho mais fé, eu vou sucumbir, eu vou ficar nessa batalha como quem? Só sendo bombardeado. Por isso que você diz, menina, minha vida é assim, é uma tragédia atrás da outra, é um problema atrás do outro. O que fazer? Hoje eu vou dar uma palhinha do que fazer. Preste atenção. A palavra de Deus diz que nós devemos nos revestir de Jesus. Revista-se de Cristo. Está em Gálatas, queridos, 3:27. Quando eu digo, Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, a palavra diz que o Espírito dele vem morar em mim. E agora todo o poder dos céus está em mim. Esse poder de Jesus agora vem em mim, sobre mim e em tudo. Esses infernais demônios aqui não têm mais domínio sobre a minha vida. Porque sobre mim está Jesus, está o poder dele, a pessoa dele no seu Espírito Santo. Então o que é que eu devo fazer? Me revestir de Jesus. Agora eu vou buscar Jesus, eu vou como se eu fosse me vestir mesmo dele. A palavra diz que ele vem morar dentro da gente, mas eu estou dizendo para você, como Gálatas diz, eu estou me revestindo, me escondendo debaixo dessas asas poderosas, porque aqui eu me torno invencível, aqui eu me torno uma guerreira muito poderosa no mundo espiritual, e através da minha vida o Senhor vai fazer milagres, na minha vida, na minha casa, na minha família e na sua também. Por isso, se você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, convide hoje, diga para ele, Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu sou pecadora, perdoe meus pecados, vem fazer morada em mim. Assina lá o meu nome no livro da vida. Vem na minha vida, vem na minha casa, vem na minha família. E ele vem. E agora você revestido de Jesus, é como se você realmente tivesse vestido de toda essa armadura que está aqui. Sabe por quê? Essa armadura aqui nada mais é do que o próprio Jesus. Então você agora está revestido. Aí você pode ir sim para o campo de batalha. Aí o inimigo não tem poder, não vai te achar, porque você vai estar guardado. Ele é a sua arma de guerra, a sua arma de defesa. Ele é tudo para você. Então essa nossa primeira aula é esse conhecimento que eu quero passar para você. Que você conhecesse seu inimigo, que você conhecesse a forma como ele atua, que é basicamente na sua mente. É esse processo mental que ele vai discorrer sobre você e vai atuar na sua vida num processo de destruição muito grande. Se você se enquadrou, se você se viu aqui, se irmã, eu estou passando por essa luta, irmã, tem sido assim na minha casa, é uma coisa atrás da outra, é um problema atrás do outro, é doença, é questão financeira. Irmão, olha, é uma desgraça, está tudo errado na minha casa, porque você está debaixo de ataque espiritual. Aí eu quero dizer para você que eu vou deixar o número do meu telefone aqui, você vai ligar para a gente, ligar não, você vai mandar um WhatsApp, fala com a gente, nós somos um grupo de oração, você vai falar direto comigo se você tiver alguma dúvida, quiser pedir uma oração, uma direção de Deus, contar a sua história, nós vamos estar aqui orando por você. Essa foi a nossa primeira aula do nosso curso de ajuda espiritual, ajuda na sua luta. Que você possa multiplicar essa informação, que o Espírito Santo faça você levar ela para muita gente que está passando por luta. Manda, essa palavra precisa chegar a muita gente, é uma capacitação do Espírito de Deus para você entender esses dias que nós estamos vivendo. E eu creio que Deus vai fazer muito milagre através da sua vida e aonde essa mensagem chegar, para a honra e glória de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus faça milagres e a partir de hoje você vai se libertar de todo o processo de dor, de coisas ruins que vem acontecendo, de maldades que estão sendo feitas na sua vida e no meio da sua família, porque isso aqui é Deus entrando na sua história. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Mesmo em meio à escuridão, não desista, não se renda. Isso tudo vai passar, não é o fim, tudo vai ficar bem.